Sejam bem-vindos, este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual, Adilson Oliveira, Verbo Online, olá, e Davi da Silva, Vale Lanches Tabuão. Salve! Juntos vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Nossos destaques de hoje: Aprígio vai gastar 70 milhões em nova sede da prefeitura. E os últimos minutos na sessão da Câmara Municipal revelam bastidores de mão de gato. E agora os próximos destaques de Adilson Oliveira. A escola Mambelli teve um problema na caixa d'água, a água desceu e desde ontem, desde terça-feira e quarta-feira, sem aula na escola. E outro assunto é em relação às estatísticas de segurança. Taboão da Serra se aproxima de 1.000 roubos até o meio do ano. E agora os próximos destaques de Davi da Silva. O meu destaque foi um teto, pode até botar esse título: o bafafá do busão, a bagunça que a prefeitura e a aviação fervina causaram com o atendimento do transporte da região do Pazini. E depois nós temos muitas dicas culturais para vocês. Fique até o final, é o que você vai ver agora. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Estamos de volta. Vamos iniciar nosso programa de hoje com os meus destaques. Aprígio vai gastar 70 milhões para a nova sede da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. A Câmara Municipal, nessa última terça-feira, aprovou um empréstimo no valor de 70 milhões à Prefeitura para a compra da ex-empresa Niase, onde fica ali localizado no centro da cidade, margeando a Regis Bittencourt. Segundo informações, são 60 milhões para a compra do terreno e 10 milhões vão ser reservados para mobiliários, para reforma e tudo mais. Já foi aprovado, agora o Aprígio já pode dar início a essa compra do terreno, que na verdade 60 milhões a gente vai discutir aqui junto com os nossos parceiros, e que esse valor está muito abaixo do que vale realmente o terreno, e esses 10 milhões sim está reservado para compra ali de mobiliários e reformas. Adilson Oliveira, como é que o senhor vê essa compra do Aprígio, a nova sede, nessa altura do que vivemos, né, a cidade, essa situação que a gente vive? Me chama a atenção o valor aquém do que custaria a propriedade, né? 60 milhões está sendo pedido de valor para vender para a municipalidade, um valor considerado baixo, né? Pela área do terreno, né? Só vou fazer um complemento. Tem 47.600 metros quadrados, então, segundo alguns corretores, vale 5 mil reais, então isso passaria de 200 milhões. Até por conta do que já tem construído lá, né? Não é só o terreno, né? E outro aspecto em relação à prioridade, né? A gente pode questionar a prioridade da prefeitura, né? Do governo Aprígio, porque temos obras importantes na área da saúde paradas, abandonadas, com o prédio já caindo aos pedaços porque não houve nem conservação do que tinha. Será que este é o momento, já que tem obras importantes paradas, a UBS do Parque Laguna, o Complexo da Mulher, o prédio que era para reformar o Centro de Referência de Saúde da Mulher, o SER,
né? São obras importantes na área da saúde, uma área muito carente, que estão sendo colocadas em segundo plano, porque o que se diz é que não tem dinheiro para retomar as obras. E aí vai fazer um empréstimo, não é isso? Vai fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica para adquirir um terreno quando tem outras prioridades. Eu acho isso questionável, no mínimo. Davi. Dois problemas, né? Primeiro que a prefeitura tem um terreno próprio numa área muito perto de onde é a Niasa. Então, em questão de levar a prefeitura para um local de maior acessibilidade, para a população em geral, não tem porque só vai mudar de uma margem do rio para outra. Então, por que é que você vai construir no quintal do vizinho, expropriar o quintal do vizinho? Depois nós vamos ver por que eu estou usando a palavra expropriação e não desapropriação. Então, seria levar a prefeitura temporariamente os poucos setores que ficam ali, porque funciona muito pouco ali, onde fica o gabinete do prefeito, tem a Secretaria de Finanças, um ou outro departamentozinho que fica ali na Praça Miguel Ortega. Não haveria dificuldade desse pessoal ficar lá 1 ano e meio, até que construísse um edifício em área própria. Agora, eu não tenho nada contra a aquisição da área da Niasa, porque não implicaria em construção, seria reforma, a prefeitura precisa realmente não trabalhar mais naquele lixão que é. Essa área onde existe hoje a prefeitura foi destinada pela Camargo Correia quando fizeram o loteamento do Parque Assunção em 1957. Então a Camargo Correia fez o loteamento e sempre é assim, você faz um loteamento e destina uma boa fração para o poder público. E por que eu não sou contra a área da Niasa? Que seja 60 milhões, que para mim é um valor fictício, é um valor de expropriação. O próprio vereador Marcos Paulo e a Joyce falaram ontem na tribuna da Câmara que é um valor 20 milhões abaixo do valor venal. O proprietário aceitar isso pacificamente, eu deixo em suspeição, porque não tem transparência. O prefeito deveria vir, chamar a audiência pública, conversar com a população e explicar, não ficar com segredinho, né? Lá no negócio particular dele, ele pode, e a lei até protege o segredo comercial. Ó, não vou te contar, não vou te falar, só a hora que eu resolver. Mas ele faz segredinho com coisa pública, então não tem jeito. E por que os 70 milhões para compra e reforma não seria tão significativo? Porque o senhor Aprígio, ele deve para a Prefeitura de Taboão da Serra 257 milhões de reais do empreendimento que ele fez quando construiu o Centro Empresarial Vida Nova, e atrás do Centro Empresarial Vida Nova, o Aprígio fez 7 edifícios com 27 andares e vendeu 728 apartamentos. O Centro Comercial do Aprígio tem um hotel de luxo lá no topo, tem salas de escritórios, tem 75 lojas naquele mini shopping que ele fez, tem padaria, tem supermercado, tem faculdade. Então, ele fez esse empreendimento dentro de uma área de 104 mil metros quadrados, na época do Evilásio, fizeram uma documentação fraudulenta, porque o que ele fez ali foi loteamento, e a prefeitura na época deu o documento como se fosse desdobro. São coisas técnicas, eu vou deixar o link no comentário, tem uma reportagem lá no Parque do Taboão que eu fiz em 2018, quando o Ministério Público bloqueou os bens do Aprígio e do Evilásio por causa dessa grande jogada que eles fizeram. E o pior, esse loteamento que o Aprígio fez, essa área de 104 mil metros quadrados, ele teria de deixar 36 mil metros para a prefeitura. Nesses 36 mil metros, se a área da Niasa é 47 mil, a diferença de apenas 10 mil metros, a prefeitura poderia hoje estar numa área que o próprio Aprígio ia destinar. Então um cara que deve 250 milhões, fica brigando na justiça, gastando. Eu tenho lá, eu tenho mais de 600 páginas. Eu estava vendo hoje, eu tenho 612 páginas acompanhando esse processo. E entra advogado, e tira advogado, e vai com recurso. Então, deve 257 milhões em 2014, viu? Se você for colocar isso na tabela de correção do Tribunal de Justiça, a coisa está muito longe. Lembrando então que, segundo o Aprígio, realmente ele disse publicamente que ele gasta 300 mil reais em aluguel. É maluco, você sabe por quê?
Em abril desse ano, em abril do ano passado, eu fiz aquela publicação só no Jardim Maria Rosa, em valores do ano passado, são pagos por mês 160 mil. Só no Jardim Maria Rosa. Isso vai dar 2 milhões ao ano. Então quando o Alprejo fala, eu gasto 300 mil com aluguel. Aí veio o vereador Marcos Paulo, falou, gasta 500 mil. Aí veio um outro vereador lá, malucado, 700 mil. A prefeitura não tem transparência. Eu fiquei 2 meses, porque eles não publicam os contratos de locação. Tem hora que eles publicam na imprensa do município. Aí o outro contrato fica lá no diário de... Sabe como é que é? Nós não temos, dentro do site da prefeitura, uma aba que fale assim, o que a prefeitura paga de aluguel para quem? Então esses 300 mil é conversa de boteco, conversa de doido. É mentira, porque é muito mais. Ok, vamos para o próximo destaque. Então, na última sessão da Câmara Municipal, nesta última terça-feira, foram aprovados os projetos e no final começaram a dar recados em plena tribuna. Recados como mão de gato. Vamos dar aqui algumas coisas, alguns detalhes para você, inclusive o vereador Marcos Paulo diz que tem muita mão de gato ali na Câmara, ou seja, revela alguns bastidores internos, ou seja, eles não sustentam, tem muitos vereadores que não sustentam em pé o que falaram sentado, muitos acordos têm sido feitos na sala e lá no plenário são desfeitos, e começou a reclamação total ali no plenário. Marcos Paulo começou a chamar tudo isso de mão de gato, o Anderson começou a chamar isso de... Judas. A Joyce falou que tem que colocar a palavra de Deus e não soltar diabinhos, ou seja, eu estava até assistindo, estava tudo tranquilo a sessão. Aí começou um cheiro de enxofre, ali virou um verdadeiro... Como é que é o Adilson que é versado nessas coisas? Qual a antessala do inferno? Como é que é o nome que ele descreve para mim. Eu prefiro, eu vou me abster, né? Na Divina Comédia o Dante coloca, né, na porta do inferno. Deixai aqui todas as esperanças vós que adentrais, né? Então, a Câmara Municipal passaram o tempo todo dando declaração de voto, um elogiando o outro, uma lambeção, sabe gato quando se encontra? Um lambendo o outro e tal, para não dizer o cachorro que faz quando encontra o outro, mas eles estavam se lambendo ali. Aí a Joyce solta o cheiro de enxofre. Não vamos soltar nenhum diabinho aqui não. Aí o Marcos Paulo falou do Judas, não, quem falou do Judas foi o Anderson, que prefere o apóstolo Pedro, que pega a espada e corta a orelha do outro, ou seja, tem pugilato lá dentro. Tem pugilato, pelo menos verbal, a coisa não está boa. Na outra sessão também teve uma coisa que me chamou a atenção, tinha até esquecido de conversar com os colegas, que o próprio Carlos Pereira da Silva, não tem intimidade com ele, quem chama ele de Carlos do Leme, é o pessoal da quebrada dele. E o presidente da Câmara pegou e falou assim, eu sou um homem analfabeto, mas sou um homem. Então alguém chamou o presidente analfabeto lá, e é isso que você está vendo aí, para as pessoas que vão passar na próxima legislatura a ter direito a abono de férias e 13º para nos brindar com esse espetáculo deprimente toda terça-feira. A questão interna da Câmara deve durar até essa próxima, até dia 2, viu? Porque promessas tem. A partir do dia 2 as coisas vão clarear mais. A partir de aí não vai ser cheiro de aí não vai ser cheiro de enxofre, vai ser cheiro de pólvora. Vai ser cheiro de pólvora mesmo e as coisas vão clarear mais. Tomara, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, que você pensa que a Câmara lá estão trabalhando, estão pelo povo? Tomara. Me chama a atenção, elas são sessões, né? São, praticamente, eles ficam mais dentro das salas do que em plenário para discutir projetos para a população. Sempre, quem assiste pela internet, você que assiste pela internet, sempre estamos suspensos, estamos em instantes. O famoso, o escurinho do artigo 103, como se fosse um quartinho desses puteirinhos de beira de estrada, é o 103. Eles vão lá, pedem 5 minutos de suspensão, e se você for minutar mesmo, né, ontem a transmissão da Câmara deu 6 horas. O Márcio que estava lá, efetivamente, quantos minutos deve ter dado? 1h30, 2 horas de trabalho? Não deu isso. Uma hora. Não deu mais que isso. Não, uma hora.
1 hora. Então vamos aí Vai. para o nosso próximo destaque com Adilson. Ele vai colocar água nessa fervura. Vai colocar uma água, vai chover água aqui agora. Colocaram água lá, né? Porque a caixa d'água Estourou. da escola Edson Mambelli, ali no Jardim das Oliveiras, Uhum. né? Teve um problema lá, a água desceu, né? Ficou ok. Deu um problema que às vezes é difícil prever, né? Foi um acidente, alagou as salas de aula. Muito bem, ontem terça-feira, ficou sem aula. Só que quarta-feira também, mais um dia sem aula. Será que isso não é possível resolver num dia? Cadê os profissionais da prefeitura que não devem ser acionados para resolver essa questão, para que os alunos não percam aula? Essa é a mesma escola, Edson Mambelli, onde uma lousa, a mando da diretora, de uma forma completamente aloprada, a diretora manda tirar a lousa de uma sala, colocar na outra, a lousa despenca em cima da professora. Essa professora está pagando fisioterapia particular, porque nem o SAMU chamaram para essa profissional. Entendeu, Márcio? A lousa caiu, a mulher ficou lá com o ombro todo lascado e ela que se vira. E é a mesma escola onde uma criança, tempos atrás, se machucou na aula de educação física, que tinha um espaço lá que a iluminação não estava adequada, e a criança se arrebentou, caiu, quebrou o dente, e o assunto também está pendente. Então 2 dias... Três problemas, né? Uma mesma escola e 2 dias sem aula. 2 dias sem aulas, e me faz lembrar o que aconteceu na UBS Margaridas, que teve um furto lá, e ficou também mais de um dia para resolver um problema que até o eletricista E o raio chegou lá na UBS e falou, mas era só esse problema? Por que não me chamaram antes E o raio para eu resolver? Resolveram em questão de 1 hora lá, e ficou 2 dias com a UBS sem luz, que teve que ir às pressas chamar a vigilância epidemiológica para retirar as vacinas, e os moradores foram lá se vacinar, não tinha dose de vacina, porque deixaram o UBS 2 dias sem energia elétrica. E agora, 2 dias sem aulas por causa de um problema de inundação em razão da caixa d'água. Que falta de gestão. Alguém precisa cuidar da gestão das escolas, dos equipamentos públicos. Segundo destaque, então, Adilson Oliveira. Vamos falar da questão da segurança, né? Que sempre é um problema grave no município de Taboão da Serra. Saiu mais uns dados das estatísticas, né? Enfim, dos dados da falta de segurança no município. Já são 941 roubos de janeiro até o mês de julho, né? Então, Taboão da Serra já se aproxima de quase 1.000 roubos nesse período. E, além desse número, eu queria chamar a atenção para a questão dos crimes sexuais, né? Estupro, 17 ocorrências de estupro, e estupro de vulnerável, quase o dobro, 31 ocorrências. Então, entre estupro e estupro de vulnerável, no total, 48 casos, né? Fora outras questões, por exemplo, furto, 980 registros, roubo de veículos, 129, furto de veículos, 321. Então, entre furto e roubo de veículos, cerca de 500 casos já, né? Então, essa é a situação de Taboão da Serra, lembrando que no caso da GCM, a segurança... mais de um veículo por dia, né? 2, 3, se são 500 entre furtos de veículos, o acumulado do ano. Acumulado do ano, de janeiro a julho, né? De janeiro a julho. De janeiro a julho. 6 meses, né? Na metade do ano está isso aí. Isso. Se o ano tem 365 dias, já levaram 500 carros, a indústria de roubo está... Né? Ou seja, o patrulhamento... Está tendo bons resultados de Taboão da Serra. O patrulhamento está deficiente, né? A segurança pública é dever do Estado, e a Guarda Municipal deixou de ter aquela função, né, de ronda ostensiva. Pelo menos ronda. Né? Mas pelo menos o patrulhamento deveria existir, e as
E as Se a guarda viaturas tivesse continuam pelo menos, olha, estacionadas. nós temos, só de escolas aqui no município, nós temos 60 unidades. Então, se as viaturas da Guarda Municipal circulassem entre as escolas e entre os 13 postos de saúde e as secretarias, era uma movimentação de carros que com certeza ia coibir. Para você ter uma ideia, Dilson e Márcio, na sexta-feira, 15 para as 11, eu estou em casa, sossegado, lá vem a mensagem dizendo o seguinte: acabaram de pegar um morador que estava chegando em casa na Avenida São Paulo, no bairro Cidade Intercate. Entraram com ele na residência, levaram o carro e tudo que puderam arrastar de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos da casa. Aí, depois, além dessa ocorrência lá na Cidade Intercate... Isso à noite? Essa noite. E aí me vem essa outra mensagem aqui. Bom dia, venho por meio dessa mensagem pedir um auxílio, pois ontem por volta das 22h20, minha cunhada estava voltando do serviço perto do shopping Taboão, quando na passarela 4 meliantes armados estavam assaltando quem passasse pelo local. Esse é um pedido de socorro. Aí vem outra pessoa aqui. Boa noite, eu trabalho no Esfirra Mix, a mesma cidade de Intercap, onde foi roubado um carro ali na cara de todo mundo. Então, esse funcionário que diz o seguinte, que é a mesma ocorrência, né, dos meliantes que ficam na passarela. E aí, segundo um dos grupos da própria Guarda Municipal, eles relatam que nas últimas 4 noites houve arrastões. Então, de sexta, hoje nós estamos na quarta gravando, então você teve o problema na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, né? Isso foi passado para mim ontem. Então, a cada 24 horas vai arrumando. Então, é um problema. Claro, o STJ fez esse grande favor, né, para os comandantes de guarda municipal, que agora ele fica ali só na frota. Mas, se uma cidade como Taboão, com 20 km², 60 unidades escolares, 13 postos de saúde, o Aquirataga, que é a UPA, tem o Pronto-Socorro, tem o PSI, nós temos tantos órgãos públicos numa cidadezinha que é uma ovinha de galinha, que se ela estivesse indo de uma unidade para outra, de um órgão público para o outro, o vagabundo ia ficar pelo menos acanhado, não ia agir à luz do dia e nem em qualquer hora da noite que ele queira. Só para fechar o número entre roubo de veículos e furto de veículos, dá 450 de janeiro a julho. E o roubo, 941 roubos em 210 dias, dá cerca de 4,5 roubos por dia. Vamos, né, fazer um número fechado, dá 9 roubos a cada 2 dias. Né? Então ainda é muito, né, no caso de uma cidade que pode ser melhor patrulhada. Ok, então, os próximos destaques de Davi da Silva. Então esse é o bafafá do busão. O que acontece? Sem comunicar com a devida antecedência, porque eu considero que, em se tratando de serviço público, você avisar algo que vai acontecer na própria semana, né, isso é falta de gestão. Porque você precisa, na administração pública, e às vezes até uma própria empresa, um canal de televisão, para soltar uma novela, ela anuncia um ano antes praticamente. Quando os caras começam a gravar, não é isso, Márcio? Você está trabalhando em televisão, olha, no ano que vem vai inaugurar um programa. E aí quando chega no último final de semana, de uma hora para outra, a aviação Fervima, que opera as linhas que atendem toda a região do Jardim Pazini, Monte Alegre, Parque Assunção, não é? Ela chegou e falou, olha, a partir de sábado que vem, se você sair de qualquer ponto de Taboão da Serra e quiser ir para a área do Pazini, tu vai descer no Largo do Taboão e esperar um outro ônibus que vai te levar. E o mais grave, que aos finais de semana, a espera será de 30 minutos. E o mais grave ainda, olha, a integração vai se dar por meio do cartão TOP. Aí eu fiquei pensando, eu uso ônibus, mas não tenho cartão TOP, então eu vou pagar 2 passagens. O que aconteceu? Aí o nosso amigo Adilson fez a grande contribuição para a população e chegou o secretário. Que negócio é esse de cortar 3 linhas de ônibus? Porque teve uns jornais aí que, pelo amor de Deus, um falou, Taboão ganha a sua primeira linha com integração. Oh, que maravilha, né? Aí teve outro que falou, Taboão ganha uma nova linha de ônibus.
quando na verdade estavam cortando 3 linhas de ônibus. E o secretário falou o que, Claudilson? Ó, fui pego de surpresa. Como é que você é pego de surpresa se logo em seguida a própria Secretaria de Transporte emitiu uma nota dizendo: daremos seguimento às tratativas. Ô Márcio, uma coisa é iniciar as tratativas e outra coisa é dar seguimento. O que você entende quando eu digo assim? Olha, eu vou dar seguimento à tratativa com a Nilson. Você acha que eu já tinha conversado com ele ou ele fez alguma coisa lá na doideira? Tinha que ser melhor, não, evidentemente tinha que ser melhor calculado, né, mais conversado, né? Me parece que... Você acredita que a prefeitura não sabia que ela foi pega de surpresa? Olha a palavra que ele usou: daremos sequência às tratativas. Claro que sabia, não tem como, não tem como. E se não sabia, incompetência também. O Secretaria de Transporte tem que estar ligado a tudo. E outra, não a pode, empresa não dá um passo sem comunicar, porque quem é a dona da linha? É a prefeitura. A empresa de ônibus é só o operacional. E tem outra, são linhas altamente rentáveis. Quando a aviação Fervima fala que opera algumas linhas deficitárias, eu não tenho dúvida. Eu sei que a linha 7, a linha 7.1, a linha 8, são linhas que transportam menos. O último dado que eu tenho da Secretaria de Transportes, e também é bom porque era um ano normal, que do ano 2020, pandemia, essas coisas, mas quando o sistema está trabalhando em toda a sua potencialidade, eu peguei um dado aqui de dezembro de 2019, eu não me lembro a data que eu publiquei isso. Eu publiquei isso dia 14 de março, lá no Barilante tá bom. Então, em dezembro de 2019, o sistema funcionando a pleno vapor. O Circular 4 puxa, por mês, 218 mil passageiros. O Circular 2, 207 mil passageiros. E o Circular 8, 81 mil passageiros. Então, a gente chega à conclusão de que essas linhas, elas transportam mais da metade do que os 1.260.000 pessoas que usam os ônibus circulares. Ô Davi, mas eu só queria ressaltar para os nossos telespectadores que está suspenso, né? Segundo o Verbo Online, está suspenso essa medida. Sim. Não está valendo. É O isso? que aconteceu? A prefeitura levou tanta porrada, e é justo que ela apanhe igual o vagabundo, porque não comunicou. E quando você vai mexer com a questão do transporte coletivo, cadê a audiência pública? Tem que fazer audiência pública? Sim. Foi um comunicado da Fervima. Não, a prefeitura... Eles comunicaram isso. Não, chama atenção. A prefeitura jogar e dizer que a Fervima agiu por conta de risco. Em primeiro lugar, olha, a Fervima é uma das empresas mais antigas que tem todo o sistema operacional na Grande São Paulo. É um pessoal que vem da aviação Pirarissara, é um pessoal muito esperto. E o cara dá uma mancada dessa, mexer na linha sem ter falado nada, você vai me desculpar, Vanderlei, eu gosto muito de você, você é uma pessoa até transparente às vezes quando conversa com a gente. Mas nesse particular, ser pego de surpresa, quem não vai ser pego de surpresa sou eu. Para mim, a prefeitura viu que estava sofrendo críticas, fizeram um grande problema. Estava tendo um desgaste muito grande e imediatamente, apesar que imediatamente é maneira de dizer, demoraram 72 horas. E até agora não tem. E não tem comunicado oficial. Você recebeu? Não tem comunicado. Mas o Verbo apurou que a Fervima retirou a mudança, não vai acontecer, respondendo a sua pergunta, Márcio, né? As linhas 2, 4 e 8 não serão mais encurtadas, pelo menos está suspensa a mudança, né? Que ia acontecer agora no sábado, às 0 hora. Então, 17. Exatamente, dia 17, está suspensa por conta de uma falta de comunicação, no mínimo, e de uma irresponsabilidade em tratar com passageiros, que vale destacar, quem não tem um cartão ia ter que pagar 2 conduções em dinheiro, né, para ir numa cidade com 20 km². Vou te dar um exemplo. A gente pode ir, faltam 5 minutos para o nosso término, então já podemos ir para o próximo ponto, que vai dar uma ideia do transtorno. Dia 17, agora, sábado, vai começar uma nova temporada lá no Teatro em Cena, que fica justamente na região do Pazini. Como eu moro no Marabá, eu pego o ônibus Circular 8,
que vai me levar até a Avenida Intercontinental. Eu chegaria lá com R$5. Então, eu já teria que gastar R$10 para ir lá. Então, já é um transtorno, um impacto imediato. Então, eu me somo, logicamente, a esses moradores que se rebelaram e, por pouco, não ia dar paralisação, movimentação ali na região do Pazinho. E se você tivesse sorte de lá no Largo do Taboão, já tivesse saindo... Não, o pior é porque a peça vai ser no sábado e eu ia ficar meia hora no ponto. Agora, conhecendo muito bem, caso você não saiba, eu nasci ali na região do Pazinho. Mexer com o Morro do Mineiro, mexer com o pessoal da Favela do Gelo, ia dar um bafafá, entendeu? Então, como esse prefeito é xarope, mas não é completamente idiota, falou, olha, não bula ali porque é vespeiro. E o Taboão é o ninho, a região do Pazinho é o ninho do Taboão da Serra, né? O primeiro, em termos de núcleo populacional, o Pirajussara começa 20 anos depois de toda aquela região lá. Mas como eu estava falando do Teatro em Cena, que vai voltar com a peça Os Ossos do Barão, agora dia 17. Você pode ir lá no meu Facebook ou no Instagram, você pega lá, Encena de encenar mesmo. Então tem o endereço na rua Sargento Stanislau Custódio, perto do Campo de Espadinha, ali no início da Avenida Intercontinental. Convém você entrar em contato com eles, porque só tem 70 lugares o teatro. Pode falar. Não. Sim, o quê? Pode terminar. Tá. Então, terminou? Não, Okay. ainda tem 2 destaques culturais aqui. Então, Esse programa está indo ao ar no dia 15. Eu estou publicando uma entrevista com a poetisa Tata Alves, que é a criadora do movimento literário chamado Sarau da Ponte para Cá. Então, nesse dia 15 de setembro, o Sarau está fazendo 8 anos de existência. E também vamos comentar os 2 livros que a Tata Alves está já prontinho para ir para a gráfica. E na próxima segunda-feira, dia 19, começa a Feira Literária do Sarau do Vinho, que chama-se Feira Literária da Zona Sul, a Feliz. Então você procura aí na internet, Feliz com CS no final, simbolizando Zona Sul. Aí é uma programação que vai do dia 19 de setembro até o dia 24. É a maior feira literária da região, livro barato de todas as tendências, e é isso aí, e mais não digo, e nem me será perguntado. recados de Adilson Oliveira? Destaque final? Isso. Destaque final é em relação à criança que foi queimada no rosto, uma criança de 5 anos autista. O vereador Ronaldo Onishi, que fala que tem um trabalho voltado às crianças com autismo, as pessoas com autismo em geral, procurei o vereador para se manifestar a respeito desse caso grave, não tive resposta. Vereador, estamos aguardando o seu posicionamento em relação a essa situação, que andamento o senhor pode dar para a família que está se sentindo prejudicada, inclusive está entrando na justiça contra a prefeitura. O espaço então está aberto ao vereador Ronaldo Onishi e nós vamos ficando por aqui. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Até!